Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui presente no Conselho, o Conselho Central de Tietê da Sociedade de São Vicente de Paulo, presidente Flávio Miguel dos Santos Fernandes, tesoureira Valéria Leite de Araújo. E também a Fundação Frederico Zambianco, presidente Paulo Zambianco de Campos, Wilson Zambianco, gerente da Fundação Valéria Araújo. Para auxiliar na preparação dessa apresentação, elaboramos um conjunto de questões que servirá como um guia para destacar as principais características da sua entidade municipal. Ressaltamos que não há obrigatoriedade de responder a todos os questionamentos, pois compreendemos que cada instituição possui sua própria estrutura e forma de atuação. No entanto, quanto mais informações forem compartilhadas, maior será o conhecimento da população sobre o trabalho realizado. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para aumentar a visibilidade das entidades municipais, estimular o engajamento da comunidade e fortalecer parcerias que possam auxiliar na continuidade e no crescimento das ações sociais em nossa cidade. Convido então a Valéria para vir aí expor os vicentinos. Boa noite a todos, a quem nos assiste também. Em primeiro lugar, em nome do confrade Flávio Miguel, que é o presidente do Conselho Central de Tietê, eu agradeço a oportunidade. Ele mandou um e-mail para a Câmara, informando que é professor em Boituva e, nesse horário, ele está dando aula. Então, ele pediu que eu o representasse e faço com muito gosto, porque gosto muito dos vicentinos e tenho nos senhores uma amizade muito grande, conheço quase todos. Então, perdão só pelo nervosismo, que eu nunca fiz isso, mas vamos lá. Os vicentinos são conhecidos como vicentinos, mas nós fazemos parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. E a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela foi criada em 1833 na França e chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 1872. Ela tem por finalidade a santificação pessoal dos seus membros. Os membros da sociedade são católicos, mas atendem todas as pessoas que precisam de qualquer coisa. Então, nosso trabalho é o contato pessoal. A gente vai na casa das famílias que a gente está atendendo e tem esse encontro semanal com eles. Em Tietê, a Conferência da Santíssima Trindade, que se reúne aqui no Asas, hoje teve reunião às 18 horas, quer dizer, nem teve hoje, era para ter tido às 18 horas, mas houve um problema por causa da Semana Santa e não aconteceu. Mas ela foi fundada no dia 18 de junho de 1923, então ela fez 102 anos. E falei conferência, falei sociedade, então vou explicar um pouco mais. A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela... Pode mudar? Como que faz? A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela está presente em 105 países. E no Brasil, nós somos cerca de 250 mil vicentinos, que são divididos em conferências. Por isso que eu falei a Conferência da Santíssima Trindade, que é o menor grupo de pessoas, que é o mais importante dentro da sociedade, porque é o que tem o contato pessoal com as famílias necessitadas ou as pessoas necessitadas. Nós temos uma regra no Brasil e em todo o mundo. Então, se for numa conferência vicentina em Tietê, ou se for numa conferência vicentina em Minas Gerais ou lá na França, a reunião vai ser a mesma. Os mesmos objetivos e a mesma sequência de reunião. Todos eles, a conferência vai atender as famílias necessitadas, visitando na casa. Pode mudar, por favor.
E cada conjunto... Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem por que eu estou falando em nome do Conselho Central. Eu falei que aqui em Tietê tem a Conferência da Santíssima Trindade, desde 1923, mas temos mais outras conferências também. E aí, cada conjunto de conferência é cuidado por um conselho particular. Aqui em Tietê nós temos dois, o Conselho São José e o Conselho da Imaculada Conceição. Temos também mais dois conselhos que pertencem ao Conselho Central de Tietê, porque um Conselho Central cuida de uma região maior. Então, além de Tietê, o Conselho Central de Tietê cuida de Porto Feliz, Boituva, Laranjal e Tietê. Então, o Conselho Central de Tietê, que eu estou representando aqui, tem esse perfil de cuidado de todas essas conferências e de todos esses conselhos particulares. Muda de novo. Aqui, ó, o que acontece de diferente em Tietê? As conferências são iguais no mundo todo, mas em Tietê, em 1960, ou seja, há 63 anos atrás, né? 65? 65. A senhora Guiomar Fleury doou aquelas 2 glebas de terra onde nós temos aquele conjunto de casinhas na frente do condomínio. Lá, naquela época, era onde o trem fazia curva. Mas ela doou para fazer casa para as pessoas necessitadas, para os vicentinos. Na escritura está lá, cláusula condicional, casa para os assistidos, casa para as pessoas necessitadas. Então, chamou-se Cidade Ozanam. E a Cidade Ozanam tinha uma personalidade jurídica. Hoje são 14 casas lá, e hoje em dia não são mais famílias, são pessoas de idade. Porque as casas são muito pequenas, e quando nós chegamos aqui em 93, as casas com 2 quartos tinham, às vezes, 16 pessoas. Porque ficou a mãe e o pai. Aí teve lá seus 5, 6 filhos. Os filhos cresceram, casaram, ficaram lá e tiveram seus filhos. Então, não era um negócio bom. Ficava atrapalhado. Aí houve uma reestruturação, foi mudado o estatuto, e hoje em dia, nas casas, nós acolhemos idosos carentes com mais de 60 anos, autossuficientes. Porque, senão, a legislação pede que a gente tenha uma enfermeira padrão 24 horas, aquelas coisas todas. Então, eles são autossuficientes. Ou seja, cada casa tem sua autonomia própria. A gente só cede a casa, eles cozinham, eles cuidam, a gente dá a estrutura, mais ou menos, cuida do jeito que pode, mas não tem a obrigação legal de ir lá dar remédio e ir lá acudir. Acode, leva ao médico, tudo, mas sem obrigação legal. Então, essa é a Cidade Ozanam. E tinha sua personalidade jurídica, mas em 2022, é o próximo, por favor. Em 2022, nós éramos inscritos no Conselho Estadual de Entidades, tínhamos lá a nossa inscrição, a gente participava daquele Nota Fiscal Paulista, as pessoas físicas podiam colocar o CNPJ para doar e participar dos sorteios, tudo certinho. Mas a direção dos vicentinos, a direção da Sociedade São Vicente de Paulo, decidiu que todas as entidades vicentinas que tivessem CNPJ tivessem uma contabilidade própria num escritório especialista em terceiro setor. Com isso, nós tínhamos aqui em Tietê grandes parcerias aqui. O escritório Santa Rosa fazia gentilmente a contabilidade do Conselho Central e o Cato fazia da Cidade Ozanam. E tivemos que passar a pagar 2 escritórios o mesmo escritório para 2 contabilidades e todas as obrigações legais que uma entidade tem que ter. Então, com isso, nós tivemos que fazer uma opção para economizar, porque o dinheiro que a gente mal consegue para tratar dos pobres não podia ser gasto só administrativamente. Então, foi baixado com o CNPJ do Conselho Central, porque era mais novo, que tinha sido criado em 2000, e ficou com o CNPJ da Cidade Ozanam, que era de 1960. Então, juntou as 2 entidades, e aí nós perdemos, porque a Cidade Ozanam tinha título de utilidade pública municipal, chegou até ter federal. Em 85 tinha estadual e federal. Em 2022 tinha só o estadual e o municipal. Mas juntando
esses dois aqui, trocando a razão social, agora nós não temos mais nada. Então, é isso que a gente veio pedir, porque na proposta das perguntas dizia o que o Conselho Central de Tietê está precisando. Nós precisamos, por exemplo, ser reconhecido como utilidade pública para a cidade de Tietê, como Conselho Central, que tem as mesmas obrigações no Estatuto da cidade de Ozanam, que era de utilidade pública municipal. Ele aparece hoje no Estatuto do Conselho Central como obra especial Cidade de Ozanam. Aí uma das perguntas, pode mudar, por favor? Uma das perguntas era que... deu? Uma das perguntas era se tinha funcionários. Nós temos uma funcionária só. Mudar. Nós temos uma funcionária só que trabalha lá há 18 anos, mas desde o fim de 2023 ela está afastada por problema de saúde. E nós estamos lá para ajudar as pessoas. Então, agora que ela está doente, está no INSS, nós não contratamos mais ninguém, então estamos levando do jeito que a gente pode. Os voluntários, todos os demais são voluntários. Então, a diretoria não recebe remuneração, mas ninguém é. E a gente está substituindo a Roseli dentro da medida do possível. Então, por isso, muita gente diz, a gente liga lá e não atende, mas é porque nós estamos quebrando galho do jeito que dá. E ela, graças a Deus, está se recuperando bem. Se Deus quiser, vai voltar a trabalhar. Passou um pedaço apertado, mas está indo. Como que a gente faz? Nossos números, o próximo, por favor. Outro. Aí, nossos números. Ao todo, são 21 conferências vicentinas, esse núcleo menor. São 4 conselhos particulares, 2 em Tietê, 1 em Boituva e 1 em Porto Feliz. Ao todo, aqui na cidade, hoje, nós temos atuando 162 vicentinos, porque ao longo desses 32 anos, muito obrigada, ao longo desses 32 anos, alguns ficaram mais idosos e não estão mais participando. E, naquela época, nós tínhamos a ajuda dos padres redentoristas que incentivavam muito a participação das pessoas no grupo dos vicentinos. Mas houve umas missões vicentinas aqui há pouco tempo e nós vamos começar a retomar, chamar mais pessoas para participarem. Nós atendemos semanalmente 160 famílias necessitadas nas suas casas. Toda semana é feita visita de 2 em 2. Não, Tietê, Boituva e Porto Feliz. Na verdade, são os 4, porque eu não tinha um mapa separado assim só para Tietê. E, em 2024, foram 50 toneladas de mantimento, fralda, leite, remédio, móveis, gás, empréstimo de cadeira de roda, cama, muleta, cadeira de banho. Nós temos um barracão onde a gente arrecada os móveis que a população doa e a gente leva para lá. Aí a pessoa precisa, a gente doa aquele móvel que chegou lá, uma geladeira, uma cama, ou o que está precisando, a gente vai e doa. Fica aqui em Tietê, mas não importa também, se tiver alguma pessoa precisando, que seja de qualquer região, inclusive Jumirim, vai para lá. Esse é o muro lá da esquina, está escrito ali Sociedade de São Vicente de Paulo, obra especial Cidade de Ozanam. Então, só para ficar, é na esquina da Guilmar Fleury, ali com a rua Carlos da Silveira Campos. Quando o Mário Júnior leu aí os fundadores do Rotary, o Carlos da Silveira Campos era conhecido Carlito. Na realidade, se a gente for ler os fundadores dos vicentinos aqui em Tietê, todos nós vamos conhecer todos os antepassados que passaram, pessoas ilustres que muito ajudaram na cidade. E o Carlito, ele trabalhou lá na prefeitura, o pai do João Inácio. Essa rua aí, transversal a Guilmar Fleury, é a Carlos da Silveira Campos. E a outra é Francisco Rosa, que é o Tito, filho da Benizinha, da mamãe Beni, irmão da Benizinha. Então, quer dizer, são pessoas conhecidas aí. No próximo, temos o salão de evento, onde a gente faz as reuniões. Nós já tivemos parceria, quando era Cidade de Ozanam, antes da pandemia, com a SEAD, que é a Secretaria de Estado da Assistência Social. Tivemos cursos lá para geração de renda, tricô, crochê, macramê, pintura em tecido, de forma que eles próprios, a gente dava o material, ensinava a fazer, e depois eles podiam vender e gerar renda.
Veio a pandemia, deu uma atrapalhada na situação, mas agora nós já estamos com esse salão aí pintado, pronto para recomeçar essas atividades também para geração de renda. No próximo, por favor. Aqui a fachada de onde é o escritório. Também, um é 29 e outro é 30. Carlos da Silveira Campos, um em frente ao outro. O salão de eventos fica em frente ao escritório. E, respondendo algumas perguntas, a população ajuda com doação de móveis, sapato, roupa usada. Tem um brechó lá que funciona de quinta-feira, 14h. E os cursos, quando tem o curso de geração de renda, a população ajuda ou dando aula ou participando dos cursos. Então, é um negócio bem legal. E tem algumas empresas que fazem a propaganda solidária no muro também. E aí, as nossas necessidades, o que a gente precisa, a gente queria fazer parte do Conselho do Idoso. Ano passado, eu tentei fazer, mas aí disseram que o Conselho estava em vias de extinção, que ia mudar tudo lá, e aí é uma coisa que a gente quer. Outra coisa é o título de utilidade pública municipal e também ver o que a gente precisa, a gente não sabe, mas voltar a receber aquela verba que a Prefeitura ajuda as entidades que a gente não está recebendo. Desde 2004, a gente não participa desse grupo. Aí o próximo é nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos, e o endereço e o telefone lá dos vicentinos. Eu não sei se eu falei o que vocês queriam saber, mas me coloco à disposição aí para responder alguma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Pode. Não, para receber verba da Prefeitura, primeiro precisa participar, participar de um chamamento público. Lei 13.019. Saiu áudio. Perdão. Então, para receber recursos públicos, é necessário participar de um chamamento público. Lei 13.019 e 13.204, que trata disso daí. Só uma parte. Valéria, eu já separei tudo para você que você pediu. Eu te pedi, Eu te passo descrito. Já tem? Não, esses pontos aí que você colocou são importantíssimos, porque a gente não tinha conversado antes, né? Ela tinha solicitado antes de receber o convite, e daí eu pedi à Prefeitura todas as informações e passo, mas ratificando a sua fala só. Qual é a tipificação de vocês? Proteção básica. Proteção básica. Baixa complexidade. Baixa complexidade. Certo. Tem SEBAS? Então, SEBAS não, tem CRCE. Aí no CRCE está suspenso por causa dessa alteração. E agora a gente está atualizando o CRCE com esse novo razão social, essas coisas assim. Então, o CRCE é mais fácil, o SEBAS é mais complicado. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Obrigada. Valéria, eu ia falar Val, né? Porque a gente é muito íntimo. Somos amicíssimos. Então, você conseguiu a melhor força aqui dentro, tá, Silvio? O Silvio entende tudo aí nesse aspecto. O mais experiente aqui em instituições é Silvio. Né? Só mais de 40 anos, né, Silvio? Trabalhando com isso só. Então, mas um ponto importante você colocou que vocês recebem essas doações, mas se novas pessoas queiram doar, para além de roupas e móveis, vocês também recebem doações, por exemplo, em dinheiro, doações em mantimentos. E como é feita essa doação? Geralmente a pessoa vai lá na cidade de Ozanam e no escritório ou liga dizendo, tem alguma coisa para doar. E a gente vai e busca, recolhe e faz. Mas, na verdade, funciona assim, os vicentinos acabam sendo conhecidos e a pessoa fala, olha, eu tenho uma doação para fazer, e a gente vai e ajuda. O que ajudaria muito seria um transporte, isso que a gente está tentando lutar para conseguir um carro usado, que desse para carregar móvel, essas doações.
era tudo usado no meu carro, mas agora eu tenho um carro tão pequenininho que não dá para enfiar as coisas. Antes eu tinha um carro maior e aí eu carregava tudo, mas agora nós estamos precisando de um transporte para ajudar nessas doações. A gente tem pedido e o que a gente consegue às vezes é que a pessoa faça um frete. Tinham algumas pessoas que faziam frete, então uma vez por mês fazia um frete de doação para a gente arrecadar os móveis, a gente juntava essas doações, panela, fogão, essas coisas e levava para lá. E a financeira também, vocês recebem ou não? Também. Nós só não temos aquele recibo para imposto de renda e coisa, mas é tudo registrado no livro Caixa, tem uma ata, e o Conselho Central tem CNPJ, então é tudo certinho, tem contabilidade lá, que é tudo fiscalizado, então a gente recebe também. Quem quer ajudar financeiramente, vocês têm Pix? Temos. Ia Pode falar passar. Exatamente isso. Pode passar então, Valéria. É bom. Não. Você lembra? Não tem aqui? Não, Eu não tenho aqui. Tá. Na verdade, tenho sim. É o CNPJ, o Pix é do Banco Cora. Eu vou falar certinho aqui, Isso. porque eu tinha medo de passar o número errado, mas eu não vou passar, não. Se Deus quiser, vou conseguir passar certinho. É o CNPJ do Conselho Central, é 50-347-913/000157. É o CNPJ do Conselho Central, vai direto na conta do Conselho Central e é contabilizado tudo certinho lá. A pessoa, depois, mandando o comprovante, a gente pode emitir o recibo e mandar para a pessoa certinho como é. É tudo direitinho. Eu posso não saber explicar aqui, mas eu sou a tesoureira. Eu garanto para vocês que está tudo certinho. Valéria, curiosidade, não sei se você sabe. Responde, por que cidade Ozanam? Porque Ozanam foi o nosso fundador. Em 1833, ele tinha 20 anos e fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo com 7 colegas na Universidade Sorbonne. Então, o nome dele é Antônio Frederico Ozanam. E aí ficou a cidade Ozanam, porque quando a dona Guiomar Fleury deu, eles pensaram em construir ali, de tanto que era deserto, uma cidade. Então, era a cidade Ozanam, porque lá nós temos 14 casas, mas tem 28 lotes vazios. Só que, hoje em dia, nós não temos dinheiro para construir casinhas lá. Você vê que, durante 60 anos, nós tivemos essas casinhas e ajudaram a população mais carente de Tietê, e só 2 anos que tem aquele condomínio do idoso. Até então, nós seguramos bem a peteca lá, e as casas são cedidas. Eles pagam uma taxa de comodato, alguns pagam 215, outros pagam 350. Mas esse 350 é só um jeito de dizer que não está pagando nada, entendeu? Porque, na verdade, qualquer torneira, qualquer coisa que quebra, que a gente vai arrumar, é muito mais do que isso. Mas é um jeito deles terem um compromisso também, que a gente sabe o preço do aluguel que tem por aí. Então, nós mantivemos esse serviço durante esse tempo todo Então, as manutenções são feitas pela sociedade pela cidade Ozanam. Entendi. Eu, como morador lá da comunidade de São Pedro, né, minha sogra é vicentina, inclusive a Silvana, e muito tempo. Ela é do grupinho lá da Isabel. Conferência São João Gabriel Perboá, que é um santo da congregação da missão, martirizado na China. Exato. Quero parabenizar o trabalho de vocês. O que tiver ao nosso alcance. Tivemos aí uma ajuda do cara com relação à dificuldade que vocês estão tendo. Ele vai ajudar muito com relação a isso. E parabenizar, porque eu sou da comunidade, eu conheço o trabalho de vocês. Tudo que vocês fazem, né, através das visitas e tal, arrecadações. Então, só tenho que parabenizar e dizer, continue. Obrigada. Continue assim, e que precisar da gente, a gente vai estar aqui para ajudar também. O importante é isso, porque como a gente faz as visitas, qualquer pessoa que está precisando de alguma coisa fala assim, vai lá falar com os vicentinos. Aí a gente pede nome e endereço e vai lá ver. Porque, às vezes, o está precisando não está precisando muito bem assim, ou não é daquilo que a pessoa está achando que a outra está precisando. Então, esse contato pessoal acaba com algumas coisas que precisam ser ajustadas. E nós atendemos todas as pessoas, não tem distinção, classe, religião, credo, nacionalidade, nada. Precisou, e tem mais, tem gente rica que precisa.
Vocês não imaginam, tem gente rica que é solitário, que está passando por depressão, precisa de uma visita para conversar. É o que estiver precisando. Precisou, a gente está lá para ajudar. E é o nosso trabalho. Que bom. Eu, da minha parte, Valéria, se precisar ir, muitas vezes, né, correria da vida, mas um frete, né, que se precisa aí, que você falou, né, buscar, liga para mim, tá? Fica tranquila, que estando aí, parado no caminhonete, a gente vai buscar lá para vocês lá, tá? Obrigada. E para dar continuidade, e o pessoal do Zambianco, que é muito econômico, trouxe a Valéria, vai representar agora a Fundação Zambianco. Aproveita a mesma pessoa. Então, agora ela vai falar sobre a Fundação Frederico Zambianco. É isso, Valéria? Isso. Então, a palavra é sua. Na verdade, em nome de todo o Grupo Zambianco, também quero agradecer o espaço. E foi por causa dos vicentinos que eu fui para a Fundação Zambianco. Eles tinham uma conferência vicentina lá também, uma conferência rural, que há pouco tempo foi paralisada por causa da idade dos membros, mas continuam firmes na ajuda. Precisou, a gente grita lá, eles socorrem. E aí, conhecendo, já que eu há muito tempo trabalhava com esse tipo de coisa, me chamaram para fazer o que eu mais gosto de fazer. A fundação foi criada para quê? Para ajudar as outras pessoas que precisam de qualquer coisa. Eu falei, opa, estou dentro. Então, deu certinho, e isso deu ser chamada, e com muito gosto tenho ido lá trabalhar, fazer o que eu posso, e eles também têm muito boa vontade em ajudar, e aí a fundação foi uma ideia para poder organizar a parte social do que eles faziam. São muitos sócios, vocês conhecem, são bastante filhos de dono. Então, cada um chegava e pedia para um que conhecia. E, às vezes, pedia para dois. Por exemplo, um está precisando de uma novilha para fazer um leilão não sei aonde. Pedia para um. O outro ia e pedia para o outro. Então, eles tiveram a ideia também para perpetuar os valores, porque, pensando no futuro, de criar essa fundação para gerir e organizar os programas sociais. Então, olha só, volta um pouquinho aqui, ó. Missão: fazer o bem feito. Essa daí. Ali, ó, vejam bem o lugar maravilhoso que eu trabalho. Esse tratorzinho relembra aí o início de tudo. Há 100 anos o Zambianco está em atividade. Então, a missão é fazer o bem feito e cuidar de quem precisa de ajuda. Quem somos? A Fundação Zambianco, que é mantida pelo Grupo Zambianco, está ali a família Zambianco, quis deixar de uma forma que o futuro, a nova geração, também continue com essa ação social que eles vêm fazendo. Eles reconhecem que chegaram até aqui porque receberam muito ao longo da vida e dão muito também. E não vai cortar isso. Então, a Fundação tem esse objetivo de perpetuar os valores do Grupo Zambianco. Os valores, investimos recursos financeiros e humanos para disseminar valores através das gerações. O próximo, por favor. A visão. A Fundação Zambianco, ela trabalha sobre 4 pilares: educação, saúde, esportes e educação e cultura, né? Saúde, esportes e solidariedade. Então, os pedidos chegam através do formulário de solicitação de terceiros ou através de qualquer pessoa que conheça qualquer um, vai chegar até a Fundação. Tem um procedimento próprio para cada pedido, aí há uma reunião do grupo gestor e, segundo nosso orçamento, a gente vê o que a gente pode fazer para atender. Esse foi o primeiro trabalho, porque depois que uma fundação, uma associação é criada, ela precisa esperar aqueles 3 anos para dizer que existe, para poder ser cadastrada nos órgãos todos. E ela foi fundada em 21, então em 22 teve a pandemia, então teve que esperar um pedaço. Então, a partir de 23, nós começamos a atuar realmente. Até ontem, ou até antes de ontem, todo o recurso era próprio do Grupo Zambianco. Então, a gente continuou fazendo o que eles faziam antes, com o recurso próprio, mas almejando
coisas maiores. Como que são feitos os projetos em andamento? Por favor, o próximo. Nós fazemos uma corrida anual. Vocês já até participaram, o Mário foi, algumas pessoas foram também. Essa corrida, a gente arrecada, é uma corrida solidária, para arrecadar fundos. Em 2024, a corrida representou 40% do que foi distribuído ao longo de 24, do caixa próprio. Então, foram distribuídos 112 mil, 40 mil foi arrecadado com a corrida. Nesses pilares lá, eu já vou explicar como que a gente... Porque tem a doação de açúcar, tem a doação de qualquer coisa que a pessoa precisa, as entidades mesmo, e nós atuamos em 2024, foram 10 cidades que foram ajudadas, porque o Grupo Zambianco tem uma unidade em Platina também. Então, lá também a gente ajuda. A ETEC, a escola municipal lá, teve um passeio zoológico. Então, algumas coisas que não são financiadas pelo poder público. Então, esse acaba sendo o arroz com feijão que a gente vai ter que continuar ajudando, independente dos projetos grandes que a gente já vai chegar lá. Então, 10 cidades, e teve também, no ano passado, o Rio Grande do Sul. Foi mandado bastante açúcar para lá, 4 toneladas de açúcar e cobertor. Então, nós estamos abertos a qualquer lugar também que está precisando. Veio dos Vicentinos, ajuda todo mundo, então a Fundação tem que ajudar todo mundo também. E aí a Corrida Zambianco já é um projeto anual. Já, esse ano foi a 3ª corrida, e em andamento nós temos o apoio à Casa de Maria. Até o ano passado, até junho do ano passado, a gente ajudava com recurso próprio. Aí depois a Casa de Maria enviou o projeto para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí nós já pudemos ajudar através da Lei de Incentivo do Imposto de Renda. E aí foi feito através do Conselho Municipal. Aí que a gente vai começar a crescer. A gente vai destinar uma parte do imposto que a gente tem direito de destinar, em vez de ir para lá, para eles decidirem onde vai, a gente mesmo escolhe aqui na nossa região quem a gente pode ajudar. Então, foi ajudado a Casa de Maria e também esse projeto da Lacultesp. É um nome esquisito, mas depois a gente acostuma. Lazer, Cultura e Esporte. Então, esse Lacultesp é uma escolinha de futebol, vai estar nos outros 2 slides, foi ajudado através da Lei do Incentivo do ICMS. Então, foram 150 mil, como se a gente tivesse comprado um projeto, e eles vão instalar em Platina, escolinha de futebol para 100 crianças por 1 ano, com uniforme, chuteira, tudo que precisar, professor pago e toda fiscalização do governo, porque o dinheiro é do governo, então tem todo aquele contabilidade própria, CNPJ próprio, tudo certinho. E o apoio ao projeto Futebol na Escola, que acontece em Laranjal. Esse é mantido por 3 funcionários lá do Grupo Zambianco. Ele fez uma parceria com uma escola municipal e dá aula de futebol lá e junta. Mas não é só aula de futebol, é palestra educativa para aqueles meninos, para tirar da rua. No último sábado eu estive lá, foi a palestra do guarda municipal falando sobre empinar moto e aquelas coisas todas. Então, explicando para eles que não pode dirigir motorizada e tal. Dá um apanhado, tira da rua, dá lanche e mantém o projeto lá. E nós somos parceiros nesse projeto também, com recurso próprio. O próximo slide fala mais sobre a Lacultesp, e nós achamos interessante deixar, porque dá visibilidade para outras empresas que talvez possam aplicar o seu ICMS também em alguns projetos desse tipo. Esse está pronto, escrito lá no Ministério, a gente escolhe dentro do perfil da empresa o que se adequa melhor àqueles valores, e aí faz o aporte, tudo certinho. Não tem que tirar do caixa da empresa, eu vou pagar o imposto de qualquer jeito. Então, uma parte pode ser destinada para um determinado projeto. E, no caso desse Lacultesp, foi isso, ó. Atendimento esportivo para crianças e adolescentes durante 1 ano. E acompanha a nota, frequência escolar, então é um jeito de estar acudindo aquelas crianças, porque lá a gente não teria como fazer esses outros 2 projetos que nós temos
já interesse de manter aqui em Tietê e Laranjal. Pode pular esse. E é só uma fotografia do que eles fazem. 15 anos de atendimento, todo ano eles conseguem aprovação no Ministério dos Esportes, ou seja, estão fazendo um bom trabalho. E agora, até o fim de abril, começa o nosso projeto lá em Platina. É uma parceria com a Prefeitura, é feito dentro das instalações da própria Prefeitura, e esse daí é tranquilo, é só mesmo destinar o recurso e acompanhar. Vai o logo da Fundação, do Grupo Zambianco, no caso nós estamos ajudando lá, e a gente vai lá também dar uma força no projeto. Pode mudar. Agora, esses daí é que são as nossas meninas dos olhos no momento. Nós conseguimos, no ano passado, aprovar esses 2 projetos no Ministério de Esportes. Era para ser um projeto só, mas acabou ficando grande demais, e aí a gente resolveu dividir em 2, porque o plantio da bola é futebol, paixão do Zambianco. Time Zambianco, todo mundo conhece, sabe como que é, tá beleza. Agora, então, o plantio da bola é futebol, escolinha de futebol, que vai ser montada aqui em Tietê e Laranjal Paulista, 100 crianças, dentro do projeto, esse daí é do federal, então só pode ser aportado com o recurso do imposto de renda. As empresas que têm o lucro real podem e que fazem o recolhimento trimestral podem aportar 3 em 3 meses, porque já ia pagar mesmo. Quem faz anual pode antecipar, mas aí as pessoas não querem muito, porque eu vou pagar em março o imposto de renda que eu ia pagar em dezembro, então é mais ou menos complicado. Mas até as pessoas físicas podem aportar o dinheiro do imposto de renda nos projetos que são autorizados pelo Ministério do Esporte. Tem do esporte, tem da cultura, tem do idoso. No caso, nós fizemos esses 2. O Plantando Talento já é um projeto para atletismo. Por quê? Porque aí atende todo mundo. Quem é perna de pau, não serve para jogar bola, vai correr, vai pular, vai fazer salto à distância, e as meninas também podem participar. E nós temos aqui em Tietê o professor Osmar, que participou ativamente da elaboração dos 2 projetos. Ele está bem à frente de tudo isso, ele foi falando o que precisava, então ele está aí cuidando para que dê certo. Os 2 slides seguintes, eles só explicam aí que são 100 crianças, adolescente de 9 a 17 anos, e aí há todo um projeto que está aprovado no Ministério lá, com o número, e as pessoas que forem doar, fazer o aporte, as empresas que tiverem interesse de ajudar também, aí tem um procedimento lá, a pessoa vai preencher uma guia, não passa nada por lugar nenhum, é tudo certinho. Vai lá, preenche a guia com o número do projeto, o recurso vai para uma conta separada, em nome do projeto, no Banco do Brasil, que o governo abriu. E a gente, para recolher, para tirar e usar, só tira com a nota fiscal, mostrando que foi usado, que está dentro do projeto lá. Então, por exemplo, compra de um colchão de ar para salto em altura. Aí você está lá no projeto? Tá, então você pode comprar e apresentar a nota. Não está? Não pode comprar. Então, é tudo tranquilo, tudo certinho, e a gente tinha que estimular, por isso que eu fiquei muito contente de vir apresentar, porque eu sei que o Luan está conversando com algumas pessoas aí a respeito dos projetos. Foi ele que fez os 2 projetos, a LS Nogueira. Ele orientou, porque não adianta a gente querer fazer um projeto sem saber como é que passa lá no Ministério. Tem aquelas coisas que tem que ter lá, porque senão não aceita o projeto. E, de primeira, já foi inscrito e deu certo. Então, ele está orientando para fazer essas coisas e tem interesse também de orientar outras empresas para fazerem o aporte no nosso projeto. E aí a gente pode fazendo de outras empresas também. Por quê? Porque se mais pessoas fizerem projetos para a nossa região fica atendida com o nosso recurso do imposto que a gente está pagando. Se a gente não tem projeto nenhum, vai para o projeto dos outros. Então, é uma coisa que a gente deveria desenvolver, não foi muito desenvolvido antes, porque as pessoas tinham uma visão meio errada, que hoje em dia não funciona mais. Eu não vou destinar o dinheiro do imposto de renda, nem do meu físico, nem da minha empresa, porque eu vou ser fiscalizado. Gente, hoje em dia não adianta mais. Eles já sabem tudo da nossa vida, até antes. Você está pensando em comprar alguma coisa, ele já está sabendo o que você está pensando.
Então, não adianta querer esconder mais nada. Já está tudo certinho, já está tudo organizado. E quando você doa, até mostra o contrário. Eu estou doando uma parte do imposto que eu ia pagar, então está tudo certo. Eles ficam até felizes. Aquele medo antigo que tinha, se eu doava... Porque antigamente era diferente, mas agora não é mais. Se você doou, está tudo certinho, tem tudo comprovado, e se não tiver certo, está ferrado. Tem que estar bonitinho. E o que a gente quer? A gente quer parceiro, que as empresas sejam parceiras, as pessoas físicas sejam parceiros, para aportar o dinheiro nos nossos projetos e criar outros projetos que atendam à necessidade do município. Estive conversando com o Leandro, então tem algumas ideias para a Santa Casa, algumas ideias para outras coisas, a geração fotovoltaica para a Santa Casa, tem alguma necessidade de um negócio de fralda. Então, a gente está pensando em criar outros projetos que atendam às necessidades do município. E como que a gente faz isso? Unindo as empresas. Se as empresas estiverem antenadas nisso, eu posso fazer um projeto desse, tem o custo de fazer o projeto, que a gente tem que pensar. Mas depois, uma empresa ajuda no projeto do outro, para não dizer que eu estou ajudando no meu. Então, é uma coisa que dá para a gente fazer. É uma coisa que não foi feita antes, mas que tem futuro para fazer. É isso aí que eu queria falar para vocês. Não sei se também atendi, eu fico preocupada com a hora, mas eu acho que está dentro do horário que você falou, Mário. Foi ótimo. Alguma pergunta aí? Eu quero dar uma fala, Mário. Eu acho que é importante, porque até quando eu trouxe a questão de investir nisso, e a prefeitura acho que caminha para isso, né? Por meio do Fábio, secretário de Esportes, assim como também a secretária de Assistência Social, com o apoio do Maia, que é o presidente da Câmara, né? Que vendo essa necessidade, abriu esse espaço, né? É uma iniciativa dele, abriu espaço para que as instituições viessem e falassem aqui. Vocês são uma das últimas, tem só mais uma agora, né? Para fechar esse ciclo. E, na verdade, o que desperta na gente é esse diálogo constante. Eu vejo que, pelo menos conversando com a Valéria, eu acho que ela representa muito bem a instituição, né, porque é minha amiga, né, mas de que vocês estão começando os primeiros passos na construção da cultura da doação. Né, porque doar, muita gente doa voluntariamente, vocês resolveram fazer uma fundação para garantir que os mais novos não possam fugir dessa obrigação, né? Porque às vezes a gente vai modernizando e com isso modernizam também os fazeres, né? Mas é importante esse intercâmbio entre as instituições e o legislativo e executivo para tornar isso realidade. Então, está partindo, na verdade, a ideia, a semente parte de uma fundação da iniciativa privada que quer receber recursos porque tem projetos aprovados e, diga-se passar, pagaram para que isso fosse. Então, o projeto que está aí, eles investiram lá um tantinho bom para que ele fosse aprovado. Né? Então, eles trabalharam, o terceiro setor trabalhou para o município nesse aspecto. O município, a gente tem conversado também dentro do município para que contratemos um profissional que possa fazer isso junto às instituições, para onerar menos a instituição. Porque o Zambianco, graças a bom Deus, tinha os recursos para aportar naquele momento e realizar o projeto. Tem muitas instituições que não têm. Elas vendem o almoço para comer no jantar, né? Então, é bem difícil para elas aportarem 6, 7 mil reais num projeto. 12 mil. 12 mil. Eu fui moderado porque depende dos dois processos, né? Então, se eu penso nisso tudo, esse fazer colaborativo, porque se eu tenho a prefeitura atuando, além da prefeitura, algumas instituições conseguem aportar R$1.000, outra mais R$1.000, e vira um projeto coletivo. Então, com um projeto de esporte, R$300 mil, pode atender não só a Casa de Maria, como o educandário. Então, eu tenho fomentado esse instrumento. Então, é importante esse intercâmbio entre as instituições e o Poder Legislativo e Executivo para tornar isso realidade. Então, acho que no que depender do Legislativo e dessa articulação da Casa com o Executivo, isso sai o mais breve possível, né? Porque é uma semente que vocês plantaram e a gente tem que instaurar essa cultura de doação que já existe há 100 anos na Zambianco, mas é muito incipiente, ainda primária, no poder público. E o poder público tem uma capacidade muito maior de instaurar essa cultura, né? Então, acho que o primeiro fato é agradecer a vinda de vocês, né, todos, agradecer a vinda da Valéria representando os Fredericos, né?
Osanã e Zambianco. E agradecer pelo trabalho feito, né? São anos de doação. A lá você, Silvio, de 50 mil anos também trabalhando nessas instituições para fazer o que é interessante. Então, assim, e trazer mais à tona, né? Eu sei que vocês também têm uma amplitude grande para divulgação, e isso é importante para nós. O fazer familiar também é bem importante nesse processo de divulgação. Então, vamos manter, né? Aproximar um pouquinho mais o nosso trabalho, o trabalho de vocês, ter mais reuniões, ter mais debates, para que a gente possa fazer crescer esses projetos. A fundação está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Só a cidade de Osanã que não conseguiu entrar no idoso, mas a coisa... O seu Silvio me orientou, mandei a carta, na época ele ainda estava lá, e nós fizemos a inscrição. Tá, o que precisar e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Uma pergunta. Esses aportes para o fundo da criança, vocês vão direcionar totalmente para a Casa de Maria? Sim. Então, a cada aporte é preciso fazer a indicação. Tá, e aprovar o projeto deles. Eles te apresentam o projeto. O projeto foi maior do que o primeiro aporte. Então, porque antes, como a gente, com recurso próprio, a gente pagava um professor, dava um valor todo mês para pagar. Aí, quando foi com o recurso do imposto, a gente fez um primeiro, que foi em dezembro, e aí não foi suficiente para cobrir o projeto. Então, aí o próximo a gente vai completar o projeto. Foram 2 aportes. Foi só um? Não foi um em dezembro e outro em janeiro? Foram dois. E foi feito o papel. Então, o segundo precisa fazer a indicação. Tá. Alguma pergunta? Algum comentário? Bom, eu preciso falar aqui que, mais uma vez, o Grupo Zambianco sai na frente. Se eu soubesse, eu pedi vocês para vir por último. Porque vocês já estão entregando o ouro aí, né, Leandro? É o que nós estamos buscando, né? Qual é o intuito da Câmara? O intuito da Câmara é mostrar as entidades para o público, para os munícipes, para tomar conhecimento. Porque a gente sabe que existe os vicentinos, a gente sabe que existe a Fundação Zambianco, agora há pouco que se conhece ainda, né? Que é novo, tá? Sabemos que tem Casa de Maria, Rogério de Souza e tantas outras, mas a gente só sabe, mas não sabe qual é a finalidade de cada um, né? E qual o objetivo nosso? É tentar não tirar o foco da entidade. Eu vou falar de uma entidade, porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, tá? Qual que é o foco da Rogério de Souza? É do adicto. Mas, no mesmo tempo, ela tem que ficar procurando recurso o tempo todo. Todo dia tem que saber se tem dinheiro para bancar. E assim todas as outras entidades é a mesma situação. E vendo esse lado, a gente foi buscar, conversando muito com o Leandro, né, com os novos vereadores, o Silvio aí, que começou a gatinhar e já começou a fazer parte da entidade, há 44 anos já. Mas então, o que a gente está tentando fazer? Através de um amigo de vocês, né, que é a LS Consultoria, né, que é o Luan, né? O Luan. Tivemos uma conversa muito sadia na prefeitura, junto com os vereadores, com o secretário, com o prefeito, de contratar o serviço dele. Porque a gente tem que preparar primeiramente as entidades para que elas estejam aptas para receber os recursos, não é isso? Então, esse é o primeiro papel nosso. E daí, se você vê, hoje, nós estamos vivendo uma realidade assim, todas as entidades, entre aspas, tem que mendigar para a prefeitura. Graças a Deus, o Grupo Zambianco não, mas as outras entidades, sim, estão lá. Não, mas nós fazemos uma corrida, corremos atrás. Então, nós vamos fazer uma corrida agora, lá é o tio Ico, né? É. Vamos fazer, então, o Primo Júnior. Bom, mas então, a gente está buscando, porque enquanto ela fica focando financeiramente, ela perde o real foco dela, né? Então, quem sabe, se Deus quiser aí, que a gente consiga trazer essa pessoa, preparar as entidades, e como você falou, que agora já está um novo ciclo dos empresários, ter essa visão que o recurso dele pode se passar para as entidades, ele sabe que ele cativa, né? Porque uma entidade cativa uma pessoa, por exemplo, o Frederico Zambianco cativa um X pessoa,
Você vai ver o outro lá que é do futebol, é outro tipo de pessoas, Rogério Souza é outro. Então, daí o empresário vê, pô, eu vou doar para esse, vou doar para aquele, né? Eu acho que isso é muito importante. E se vocês ainda, mostrarem. uma entidade ajuda as outras. Isso. Você vê, o Zambianco ajudou a Casa de Maria, ajudou o Asilo São Vicente de Paulo, ajudou o Asilo de Laranjal. Quer dizer, a gente acaba ajudando o AMA lá, caiu o teto, precisou de reformar o teto. Então, é um ajudando o outro. Na hora que um tem uma necessidade e o outro tem recurso, a gente vai trocando, porque a gente sabe como é. E esclarecer uma coisa, Mário, porque às vezes a população vê, já vi esse questionamento, mas a prefeitura vai investir num profissional que vai ajudar a instituição. É o jogo do ganha-ganha. Quanto mais a prefeitura investe para ajudar as instituições, menos ela tem que dispor de recursos para a instituição. Consequentemente, ela pode pegar os 300 mil que ela doava por ano e investir em saúde, investir em educação diretamente, porque esse dinheiro ela tira de algum lugar. Então, ela pode investir diretamente e, ela dando esse suporte para o processo de arrecadação dessas instituições, elas se tornam mais autônomas em certa medida. Claro que se precisar de uma questão suplementar, ela pode exercer em algumas situações, mas ela se desonera um pouco, né? Ela investe em um investimento que é de baixo custo, pensando no benefício que possa ter, no potencial aí de milhões que a gente tem no município a serem arrecadados. Então, esse é o ponto. A população tem que entender que é um investimento que gera uma economia para o erário público, né? E, consequentemente, tem o potencial de dar muito mais para a instituição do que 30 e poucos mil reais por ano, né? Muitas vezes. E ainda tem o seguinte, por exemplo, lá na Fundação, nós pagamos a inscrição para o vestibulinho da ETEC de algumas pessoas que não podiam pagar. Essas pessoas tinham potencial, passaram na prova. Nós temos acompanhado lá o desenrolar deles na escola. E depois nós pensamos em contratar, lógico, nós estamos investindo, ele está estudando lá, depois vai trabalhar lá com a gente. Mas a prefeitura não podia pagar a inscrição deles para o vestibular. Não faz parte do escopo da ajuda da prefeitura. Então, tem algumas coisas que as instituições podem fazer e a prefeitura não pode. Então, cada instituição vai acabar ajudando no que ela não pode fazer. Muito importante. Resumo, a intenção nossa final é fazer um portfólio de todas as entidades que passou por aqui, fazer essa divulgação nas empresas, né, para que cada um, que nem eu comecei, como falei para você, se assemelhe nela e fala, vou doar para essa aqui, né? Então, fica aqui meu agradecimento da presença de todos vocês, Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês, e eu sempre comento, a união e o diálogo é a porta de entrada para tudo. É por isso que nós estamos aqui, dialogando, unido, para a gente chegar num objetivo comum, que é ajudar o bem comum. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.